Aore, povo de Orixá, Mojuba, aqui Babalorixá Jefferson de Oxóssi, diretamente da Ebel Aldeia aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Eu hoje vou falar de alguns elementos que usamos, né, dentro da nossa religião, e isso é tema de curiosidade de algumas pessoas. Algumas pessoas me perguntam: Babá, posso usar dendê nisso? Babá, posso usar mel nisso? Posso usar o sal nisso? O açúcar? Enfim, o elemento que for. Para tudo tem um porquê, um direcionamento, né? Não só da ritualística, mas quem direciona isso tudo é o oráculo, tanto no Obi, tanto no Orobô, como no jogo de búzio, no Mérida de Logum. É essas ferramentas, né, que vai direcionar qual o melhor tempero para o orixá. Eu estou falando isso porque no domingo agora, né, tivemos uma festividade aqui em casa e tivemos uma iniciação para orixá Ogum. E quando a gente foi abrir o Obi, foi muito interessante essa parte, eu venho aqui compartilhar com vocês, porque nem tudo é da maneira que a gente quer. E a gente às vezes, poxa, aparentemente está tudo perfeito, tudo que manda conforme manda o figurino. E quando você vai para o Obi, para perguntar se você pode dar início àquela cerimônia, e o Obi fala que não, está faltando coisa ainda. Eu falei, caramba, o que está faltando? E aí Ogum pedia um pouco mais de ió, sal. E a gente foi lá, botou mais sal. Aí perguntava, Beni babá, Beni, tá faltando mais alguma coisa? Sim. Mais oti, babá? Mais oti. E chegou um certo momento, né, que aí começou a dar como se estivesse faltando ainda alguma coisa. E a gente já tinha perguntado tudo. E aí, no final de tudo, meu sacerdote falou assim: Jefferson, vê se é no corpo da pessoa. Porque às vezes pode ser que no corpo. E a gente foi lá perguntar no Ará, babá, no Ará. E aí aconteceu algumas coisas, né, no corpo da pessoa. E aí quando a gente foi perguntar de novo, a láfia, coisa maravilhosa, coisa linda, aquela energia boa, sabe, aquela coisa fervorosa mesmo, todo mundo ali ligado, muito, muito interessante, foi muito boa a festividade aqui de Ogum, que nós fizemos internamente. Por que eu falo internamente? Porque a minha casa, gente, aqui na Ebel Lodé, aqui na Rua Autolândia, número 150, tá? Aqui é Santa Margarida, em Cosmos. Eu falo Campo Grande porque todo mundo conhece Campo Grande. Me desculpe. Porém, aqui, para você vir como convidado, é um pouco complexo. Porque aqui a gente leva muito a sério essa questão da festividade, muito a sério essa questão da ritualística. Então, quando a pessoa vem e está desligada ou quer vir só para poder... Não ligo também não, vim só para beber e comer, né? Ou vim só para reparar, não estou nem aí para isso. Pode vir, pode reparar, pode comer, pode beber, a gente não está nem aí para isso. Só que existem algumas funções que a gente não pode escancarar a nossa porta. E é por isso que cada dia mais o Jefferson está, não é fechado, mas voltado ao sagrado do que a própria parte cultural, que é a parte de uma festividade, de candomblé, fazer ali o ritual, né, na sala de candomblé. Hoje o Jefferson prefere muito mais o interno, fazer o sagrado e ó, beijo do gordo. A vida precisa continuar, a vida tem que tocar, a gente não pode parar. Hoje a nossa vida não é mais igual antigamente, que a gente tinha tempo e ficava às vezes 2, 3 dias, 4, 5, 15 dias na roça de candomblé, um mês. Eu já fiquei mais de 2 meses na roça de candomblé. Eu indo e vindo trabalhar, eu ia trabalhar e voltava, eu ia trabalhar e voltava. Minhas roupas já estavam quase todas lá na casa de candomblé. E era assim, muita realidade também da minha esposa, também tem a mesma idade de santo que eu. Enfim, hoje em dia as coisas estão um pouco mais aceleradas, a vida nossa está um pouco mais corrida.
Então a gente não tem mais aquelas funções de 2 meses, de 1 mês, sabe? A gente tem a função necessária, a gente vai lá, executa, né? E ó, cada um para suas casas. Então essa questão do elemento é muito interessante, porque hoje em dia é sabido dentro do candomblé que o dendê apazigua, porque o dendê sempre foi um elemento que esquentava. E aí? Mas há uns 12 anos atrás, quando eu comecei a estudar Ifá, 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a estudar Ifá, eu vi essas contradições. O povo do Ifá falando que o dendê ele vem para ser heró, para acalmar, é heró, é para acalmar. E até mesmo alguns outros elementos que você pensava que era mais apaziguador, ele que realmente dá aquela sensação de esquentar. Então, gente, é muito particular de cada axé como os elementos vão funcionar. Aqui eu vou dar a minha vivência, tá? Não é uma verdade absoluta, não é uma verdade nua e crua, mas é a minha verdade, é a verdade da minha comunidade, ok? Então, o dendê muitas das vezes você vai usar para acalmar, para ser herói. Muitas das vezes até é usado em banhos. Você pode passar o dendê na cabeça? Pode, com orientação. Você não pode pegar um dendê e só porque é apaziguador e você está com a cabeça quente, vai lá e bota o dendê. Não, às vezes isso pode te atrapalhar. Mas consultor, saiu que precisa, né, ter um pouco desse elemento no seu ori, sem problema nenhum. Pode ioti na cabeça? Pode. Cachaça, gin, enfim, o que tiver. Essa é a grande verdade. Então, tudo dentro do culto de orixá, toda a liturgia de orixá é perguntado, nada é da nossa cabeça, tá bom? Enfim, então o dendê, ele veio para apaziguar, o mel, em algumas situações, veio para adoçar, veio para esquentar, né? Assim como o melaço de cana também. O melaço de cana, ele vai trazer a pureza, sabe? Assim como o mel também, mas cada um tem a sua finalidade dentro do culto, e aí você precisa perguntar se é um ou se é o outro, ou se é os dois, compreende? O sal ele é um conservante. O sal ele é um elemento primordial dentro do nosso culto. O primeiro tempero instituído para a humanidade foi o sal. O sal já foi dinheiro, o sal hoje em dia ele é tempero, assim como os búzios também. Você pergunta se está faltando alguma coisa e aí você vai lá e pergunta se é os búzios, né, se é os cauris. Então você tem inúmeras formas de oferendar o orixá sem aquela comida alhada toda que a gente está acostumado. Coisas de 20 anos atrás, você tomava um ebó de tudo que a boca come, o ebó era de 5 metros de comprimento, assim, você olhava assim o final do ebó lá no meu portão. Fazia efeito? Fazia. Fazia efeito porque a fé também era outra. A consciência das pessoas era outra. As pessoas não estavam voltadas para essa parte acadêmica. A gente estava mais ali pela fé mesmo, pela vivência, pelo que a gente sentia no nosso corpo e na nossa alma. Hoje em dia tem isso? Tem, mas está um pouco mais fraco. Hoje as pessoas estão querendo ser muito mais intelectual do que ser espiritualista. Então, se você também não souber dosar isso, igual eu converso com um grande amigo meu, né, o Ogan, que a gente sempre conversa sobre o orixá, e ele fala assim: Jefferson, Babaré, a gente chama de Babaré também. Babaré, se a gente for estudar muito também, eu acho que a gente pode ficar meio abilolado e pode virar até ateu, cara. A gente sempre conversa sobre isso. E é uma realidade. Então, nem tudo é ferro e fogo. Você tem que saber dosar. E para isso, você tem que ter vivência ali, você tem que ter experiência de algumas coisas.
experiência de lidar com alguns elementos, o Ecó, o famoso Acaçá. O Acaçá é o elemento primordial para todos os orixás. Não existe tabu de Acaçá para nenhum orixá. Se você quer um orixá, qual foi o Ibá que você viu aberto? Tanto Ibauri, tanto Ibá de Exu, Ibá de Uá, Ibá de Obá, Ibá de Xangô. Qualquer orixá você viu ali sem um Acaçá numa hora da liturgia. Não tem como. Então são elementos primordiais dentro do nosso culto. Pimenta de Atari. Atá, pimenta. Ataire. Atari acabou sendo Atari, né? A palavra mais correta que a gente fala. Atari significa a pimenta que vai trazer a boa sorte. Quando você mastiga ela, você engole ou barrufa, você está fazendo ebó a sua parte interior da sua boca. Para aquilo que você vai proferir para o seu ofó. Quando você bota dendê na boca e barrufa também, porque há uma ritualística para isso, é Eró. E aí as pessoas que estão em tua volta e conhecem esse tipo de ritual vai falar assim, ó, Eró, Eró. Se for em Ogum, Ogum, Eró, ou seja, para acalmar. Então, para Xangô também, ó, Eró. As pessoas vão falar Eró porque você está com a boca cheia ali de dendê e está barrufando o dendê em cima. A bebida alcoólica, a mesma coisa, veio para ativar o orixá, a energia do orixá. Vou te fazer uma alusão quando a questão da bebida. Quando você toma, você está acostumado a beber, né? Aí, toma uma cervejinha, você relaxa. Outras pessoas vão dar a reação de ativar, de ficar mais elétrico. Então a bebida, ela tem o poder da comunicação. Você se comunica melhor, mas não em excesso. Porque aquele ritual ali também não é uma porta de um botequim. Essa é a grande verdade. Ok? Então, tem orixás que vão pedir euê ali na hora. Tem orixás que vão pedir pimenta. Tem orixás que vão pedir dendê, mel, gin, cachaça, enfim. Então, depende muito de como você vai orquestrar aquela ritualística ali. Então, isso tudo é baseado em cima do Obi, do Orobô e do próprio jogo de búzio, que é ele que vai indicar qual é o melhor elemento para você usar no orixá. Podemos usar Oti em Oxalá? Podemos. Porém, tudo é consultado. Babá? Oti, babá? Sim. Então, bota lá o Oti em Oxalá, barrufa lá, enfim. Isso tudo é consultado, tá bom? Então, não faça, não vamos tentar fazer nada na nossa cabeça. Por isso que eu sou meio cauteloso com algumas receitas prontas. Existe receita pronta? Existe. Muita receita boa. Eu tenho aqui várias no meu canal. Questão de folha, banho de folha, né? Mas algumas coisas específicas assim é mais complexo e a gente prefere tratar na questão da consulta, tá bom? Então, espero que todos tenham entendido. Existem alguns outros elementos como Ossum, Efum e Oage, também que é muito importante, né? O Ossum ele veio para limpeza espiritual, assim como o Oage. O Oage ele veio para tirar aquela carga negativa que você está no seu corpo, se for usar no corpo, se for usar num banho, é para, né, zerar aquela negatividade ou aplacar uma negatividade que está em você. O Ossum veio para trazer, para conservar o axé, se for usar num banho ou se for usar no seu corpo, para que aquele banho seja conservado no seu corpo, para que aquele axé seja bem executado. O Efum veio para trazer o Eró, a calma. Quando você toma um banho de folha e mistura Efum, você está pedindo calma. Você está pedindo que aquilo seja Eró na sua vida. Então tudo tem um porquê, tudo tem um significado. Então todos esses elementos aqui que eu falei, né, que são os principais, o melaço de cana, o mel, o sal, o dendê, o gin, a cachaça, enfim, ecó,
que é um elemento primordial também. Tudo isso, além disso tudo, você ainda tem que consultar para saber se é realmente isso tudo que vai ser levado no orixá, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Forte abraço a todos e Baxé.